Bem, eu estou vendo uma pergunta que apareceu aqui em um vídeo que eu fiz. Quem faz a pergunta é de um canal chamado Crise de Fé. Ele se intitula, a pessoa que fez a pergunta se intitula com esse nome, Crise de Fé. Ele me pergunta o seguinte: o que eu sinto quando eu vejo o desastre de Petrópolis? E o que eu sinto ao saber que tem pessoas que são raptadas, que são vendidas para o tráfico internacional de órgãos, tráfico internacional de exploração sexual. E ele pergunta, né, Deus existe nessa realidade? Bem, essa é uma pergunta legítima. E eu vejo nos canais de ateus, geralmente o que pega pesado nesses canais é exatamente o problema do mal. Todo mundo fala o seguinte: Deus não pode existir, porque se ele existisse, ele ia fazer alguma coisa. Por que não faz nada? Se ele não tem capacidade de fazer, então ele não é onipotente, então não é Deus. Mas se ele tem capacidade de fazer e não faz nada, aí ele é mau, né? Ele não seria um Deus bom. É uma pergunta legítima. Essa pergunta é que levou ao o pensamento que a igreja chama de heresia gnóstica, de dizer que a matéria é ruim e o ser humano tem que se libertar da matéria para alcançar Deus. Isso é diferente do pensamento cristão, que vai dizer que a criação é boa, está no Gênesis, né? Deus criou o mundo e viu que era bom. Mas por que acontece tanta coisa ruim? Por causa do pecado original. Mas falar apenas isso por causa do pecado original, será que isso funciona, né? Será que isso responde o problema do sofrimento? Eu lembro que eu tive aula com um padre uma vez, Padre Upiano, que Deus o tenha, aula sobre Trindade. Eu lembro que bem, apesar da aula ser sobre Trindade, eu perguntei sobre o sofrimento humano. Perguntei para ele sobre o sofrimento humano, me parecia que era o problema central da religião. Ele respondeu que não sabia se era o problema central, mas que era um dos principais, era um que estava no centro, sem sombra de dúvidas, junto com outros, talvez. E ele me contou um caso interessante de um grupo de judeus que se reuniram para julgar Deus. Se não me engano, foi no final da Idade Média. Os judeus reuniram numa sinagoga e resolveram julgar Deus para saber se Deus tinha ou não responsabilidade pelo mal no mundo. E chegaram à conclusão de que tinha. Eles condenaram Deus e responsabilizaram Deus pelo mal no mundo. Esse livro, ele me deu a referência, esse livro tem em português, eu cheguei a ler. Aliás, o livro que conta essa história não, mas eu cheguei a ler um livro que cita essa história, cita esse julgamento. Agora, tem que só tomar cuidado que judeu são vários tipos de judaísmo, né? E eu não sei que tipo de judaísmo era esse, e creio que não são todos judeus que aceitariam esse tipo de julgamento. Mas julgaram Deus lá e condenaram Deus. Agora condenaram aqui, né? Pagar indenização, a ficar em prisão domiciliar. Não sei que tipo de condenação que Deus vai receber. Ou recebeu na época, não sei. Mas essa questão do mal, a questão do sofrimento humano, vendo nos sites de ateísmo, é a questão principal. Quer dizer, não sei se é a principal, mas ela retorna o tempo inteiro, pai. É uma revolta contra o mal que existe no mundo. Essa revolta, ela se manifesta em toda a história das religiões. No caso do cristianismo, surgiu as chamadas heresias gnósticas, como eu já disse, que é uma tentativa legítima de tentar responder essa questão salvando a bondade divina, porque parece ser incompatível a bondade divina com o sofrimento no mundo.
Então, para salvar a bondade divina, se cria aí uma teoria um pouco estranha para dizer que o mundo é mau por outros motivos ou algo do gênero. Mas no cristianismo não aceita. Deus é bom e a criação divina é boa. Deus criou e viu que era bom. Mas por que a matéria é boa, né? Mas a realidade é boa. Mas aí vem a pergunta continua, né? Por que existe o sofrimento, então? Bem, respondendo a esse sujeito, crise de fé, então eu vou fazer um vídeo sobre o problema do sofrimento. Mas eu vou fazer esse vídeo, vou fazer ele agora mesmo e colocar aqui. Mas antes eu só gostaria de fazer esses comentários introdutórios, vamos dizer assim. O problema do sofrimento, de fato, é um problema que está presente na própria vida humana, né? E agora, Cristo falou, né, que o ser humano vem no mundo para carregar uma cruz. Quem não pegar sua cruz e não me seguir não é digno de mim. Bem, cruz é um troço que causa sofrimento, né? Porque o ser humano veio nesse mundo para sofrer mesmo. Pelo menos na visão do cristianismo. Ele não veio para ser feliz, não. A pátria da pessoa religiosa é depois da morte, né? Esse mundo é um mundo de passagem, a pessoa está só passando por aqui. E nesse mundo de passagem, a vida é, como diz a oração do Salve Rainha, um vale de lágrimas. É um desterro, né? Ou seja, nós fomos expulsos da nossa verdadeira casa, da nossa verdadeira pátria, que é a pátria celeste, que é a pátria divina, a pátria eterna. Então nós estamos exilados nesse mundo. Aí pedir a Deus para quebrar o galho e levar a gente de volta para o mundo bom, né? Porque senão não é difícil. Mas eu vejo umas coisas tão estranhas. Agora mesmo eu estava vendo um vídeo, um sujeito falou assim, olha, se eu fosse Jesus, eu fazia o seguinte, ou então assim, se eu fosse Deus, eu ia fazer o seguinte, olha, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, se eu fosse Deus... Uma vez eu entrei numa livraria, peguei um livro sobre Deus, na primeira página, na primeira linha era a seguinte, coloque-se no lugar de Deus. Essa era a primeira linha do livro. Fechei o livro, devolvi, fui embora. Falar, pelo amor de Deus, como assim coloque-se no lugar de Deus? Aí depois eu acabei voltando e comprando o livro de curiosidade, mas até hoje não li esse livro. Deve ter 10 anos que eu comprei esse livro. Mas no primeiro momento eu li essa frase, fechei o livro, larguei o livro lá e falei, pelo amor de Deus, é um sujeito que começa um livro perguntando, fazendo a seguinte proposta, se coloque no lugar de Deus. Como que alguém faz isso, gente? Isso parece aquela história do Santo Agostinho, que estava tentando desvendar o mistério da Santíssima Trindade. Aí um menino chegou, fez um buraquinho na areia, perto do mar, né, e começou a colocar. Aliás, essa história muitas vezes é atribuída a vários santos, né? Parece que ela é mais uma alegoria. O menino perto do mar chegou, fez um buraquinho na areia, encheu a mão com a água do mar, foi lá e despejou no buraquinho. Aí voltou no mar, encheu a mão com a água do mar, voltou e despejou no buraquinho. Aí Santo Agostinho falou assim, o que você está querendo fazer, menino? A menina, vou colocar o mar inteiro nesse buraquinho. E o Santo Agostinho respondeu, deve ser besta, só. Vai colocar o mar inteiro nesse buraquinho? De onde você tirou isso? Onde você está com a cabeça? Aí o menino olha para ele e fala assim, olha, é mais fácil eu colocar o mar inteiro dentro desse buraquinho do que você entender o mistério da Trindade. O mistério de Deus caber dentro da sua cabeça é muito mais difícil.
colocar o mar aqui, até que isso aí é até possível, mas você compreendeu o mistério divino, aí você pode existir. Pois é, e eu estava vendo aqui uma discussão de ateus e o cara falando uma tranquilidade. Se eu fosse Deus, eu faria isso. Se eu fosse Deus, eu faria aquilo. Esse povo pensa, né, que Deus é um troço, assim, um objeto, igual um cachorro. Se eu fosse cachorro, eu fazia cocô e limpava com papel higiênico. Parece que é um negócio desse tipo, né? Um troço inferior a gente. Se eu fosse Deus, eu faria isso. E o outro concordou, falou assim, né, tá vendo? Ó, o ser humano sabe que se ele fosse Deus, ele faria melhor. Uhum, é, pois é. Eu não consigo nem arrumar meu quarto, vou arrumar o universo. É, é uma coisa estranha isso aí. Sobre essas catástrofes naturais, é claro que a gente fica compadecido com as pessoas, a gente sente empatia por elas, né? Não sei se isso acontece com outras pessoas também, mas quem não sente empatia é psicopata. Todo mundo sente empatia pelas pessoas que passam por uma tragédia. Agora, quando a tragédia é provocada por um ser humano, ou seja, uma pessoa foi lá e sequestrou um menino e vendeu para comércio, tráfico de abuso sexual. Isso aí não causa só uma tristeza, uma empatia, não, isso causa revolta mesmo. Quando o ser humano comete crime, causa revolta. E aqui no Brasil nem se fala, a pessoa que mata uma pessoa fica 1 ano de cadeia. É isso que vale a vida de uma pessoa? 1 ano de cadeia? Tem gente que mata uma criança, destrói a vida dos pais. Os pais não conseguem mais, fica 10, 20 anos sem conseguir. Às vezes o casamento até acaba, não consegue lidar com essa situação. E o cara pega 2 anos de cadeia. Não pode ser assim, não. A questão não é nem a impunidade. É, é o próprio código. Como assim o sujeito não pode ficar mais de tantos anos preso? Tem gente que mata 3, 4 pessoas, vai para a cadeia, sai por bom comportamento, mata mais umas 3, 4, volta para a cadeia e no Natal tem a saidinha de Natal para comemorar com a família, some, mata mais 2, mata mais 3, aí volta para a cadeia, foge, mata mais uns 2, mais uns 3, depois volta para a cadeia, acaba de cumprir a pena, sai e volta, mata mais 2. É como que a gente vive num país que fica dando exemplos desse tipo, né? E a quantidade de crianças sequestradas, desaparecidas é imensa. Eu vi um documentário que diz que cerca de 500 mil crianças desaparecem nos Estados Unidos por ano. 500 mil. A maioria é para tráfico sexual, para vender para pedófilo, para fazer abuso sexual. Isso aí causa revolta. Isso não é só uma tristeza, não é empatia, não é revolta mesmo. Isso causa muita revolta. E o documentário falou isso, né? Você está errado aí, tem que falar com o cara que fez o documentário. Mas aqui no Brasil, eu não sei qual que é o número, não, mas a quantidade de criança que some aqui no Brasil, que é sequestrada, que desaparece, isso estraga a vida da família. Eu já vi documentários também que mostram as mães que ficam tentando encontrar os filhos, né? Fica 10 anos, 15, 20, esperando justiça e às vezes quem pegou o menino foi o filho do deputado, o filho do prefeito, aí piora tudo. Tá claro que o mal no mundo, grande parte é responsabilidade do ser humano, tirando os desastres naturais. O ser humano tem merda no coração. E não adianta falar que a merda está no coração dos outros, não. A merda está no coração de todo mundo, no meu, inclusive, no de todo mundo. Por isso que na igreja, quando o sujeito vai na igreja, ele pede perdão pelos pecados e ele fala assim, por culpa, minha máxima culpa. Ele tem que admitir que a culpa é dele. E, bem, toda religião é assim. Né? Se pegar a antropologia atual, eu vi um antropólogo dando uma entrevista e falando assim, olha, a história da religião é a história da diminuição da violência. Isso aí é um fato.
Nem tem como negar isso não, tem nem como ateu chegar e querer negar isso não. Isso aí tem fato, isso é um fato empírico já, mais do que comprovado, confirmado. A sociedade humana começa com sacrifício humano, com crueldade até não aguentar mais. É a religião que vai identificando esse mal no coração humano e vai tentando se livrar dele a todo custo. E com isso vai criando um mundo um pouco mais ético, né? Mas será que o nosso mundo já está tão civilizado assim? Eu acredito que não. No passado, um romano crucificava um judeu e pronto, o cara morria algumas horas. Hoje, um sujeito pega uma criança e fica estuprando ela durante, sei lá, 20 anos. Destrói a família do sujeito, destrói a criança. Bem, isso é muito pior. Mas aí, no caso, crise de fé, crise de fé. Tem razão, essa pergunta tem que ser feita mesmo, a pergunta é legítima. Por que esse mundo é ruim desse jeito? Tem pessoas que vivem bem, né? Tem pessoas que têm uma vida boa, mas para muita gente acontece muita desgraça. Por que esse mundo é desse jeito? A pergunta totalmente legítima. Os grandes pensadores da humanidade sempre fizeram esse tipo de pergunta. As religiões, elas sempre estão ao redor desse tipo de pergunta, tentando descobrir por que tem o mal no mundo, por que tem sofrimento, como ficar livre desse sofrimento. E se Deus existe, por que ele permite esse sofrimento? Bem, se ele é mau, a gente já sabe por que ele permite, porque ele é mau. Mas se ele é bom, por que ele permite o sofrimento? É porque ele não é onipotente, ele não consegue evitar o sofrimento? Existe uma corrente do judaísmo que pensa assim, que Deus não é onipotente. Ele é bom, mas não é onipotente. Ele faz o melhor que ele pode. E a gente pode ajudar. Tem até um livro em português escrito por esse rabino, que se chama Quando Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. E ele coloca essa visão dele. Ele fala: para mim, Deus é bom, mas ele não é onipotente. Ele criou o mundo saiu de controle. Agora ele tem que ajudar Deus. Mas também é o que eu disse: tem vários tipos de judaísmo. Alguns vão acreditar nisso, alguns judeus podem acreditar, outros não. É um livro até interessante, né? Se alguém quiser ler, né? Por que coisas boas acontecem com. Aliás, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mas outra pergunta também é pertinente: por que coisas boas acontecem com pessoas ruins? Porque o sol nasce para todo mundo, né? Bem, então, antes de falar do problema do mal do mundo, que leva ao chamado paradoxo de Epicuro, que, de acordo com muitos, não tem solução. Para mim, isso é uma besteira. Esse paradoxo está mais do que solucionado, né? Essa questão do sofrimento, para muita gente, não tem solução, também acho uma bobagem, está mais do que solucionado. Mas o paradoxo de Epicuro é o seguinte: não tem como Deus ser bom e onipotente ao mesmo tempo. Ou ele é bom e não é onipotente, ou ele é onipotente e não é bom. Por quê? Por causa do mal no mundo, por causa do sofrimento no mundo. Se Deus é bom, ele vai evitar, ele não vai permitir que o mal aconteça no mundo. Mas o mal acontece. Então, se Deus não consegue evitar o mal no mundo, então ele não é onipotente. Ele é bom, mas não é onipotente. Agora, se ele pode evitar o mal no mundo e não quer, então ele é mau. Ele é onipotente, mas é mau. E como sair desse paradoxo? Bem, eu não vejo paradoxo nenhum nisso aí. Assim, eu via paradoxo nisso há muito tempo, mas depois eu parei de ver. Mas aí eu faço o vídeo sobre a questão do sofrimento daqui a pouco e coloco. Nesse vídeo eu só queria falar isso para essa pessoa, né? Crise, oh, meu Deus, memória horrorosa, eu sempre esqueço. Crise de fé, tá certo, crise de fé, é isso mesmo.
esse tipo de pergunta tem que ser feita. Esse mundo, essa quantidade de sofrimento no mundo, por que isso acontece? Isso leva a pessoa a ficar revoltada contra a realidade, leva a pessoa a ficar revoltada contra Deus. Mas essa saída de ficar revoltada contra a realidade, contra Deus, não é das melhores, não. Isso aí contamina o coração humano, a pessoa fica amargurada. Bem, mas a pessoa fica amargurada, mas é compreensível, né? E falar desse problema de uma vez para ver se não vai surtir o menor efeito. Não? Quem é ateu vai continuar sendo ateu e esse assunto vai continuar aparecendo sempre nos debates entre ateus e religiosos. É um assunto muito compreensível. Realmente o problema do sofrimento humano é um problema crucial. Mas aí eu vou ficar por aqui e daqui a pouco eu faço outro vídeo sobre o mal no mundo.